Eu quero que você pense um pouquinho aqui comigo nesse momento. Quero que você tente imaginar, não vou pedir para você fechar os olhos não, mas quero que você imagine um escravo, uma pessoa escrava, amarrada, acorrentada, presa, totalmente sem direito a absolutamente nada. E por mais que essa pessoa, por mais que esse escravo tente se libertar, tente escapar daquela condição, ele sabe que às vezes, até naquele momento que parece que a corda está afrouxando, parece que as correntes vão cair, e na verdade elas continuam prendendo ele e ele não consegue escapar. Conseguiu imaginar esse escravo assim? Conseguiu imaginar uma pessoa assim? A gente na história, a gente sabe que isso aconteceu, mas eu não quero falar sobre a história. Eu quero falar sobre algo que nos mostra, que nos dá a condição de entendermos que quando as nossas vidas elas estão centradas em nós, nós somos literalmente escravos. Escravos que lutam o tempo todo para tentar escapar, para tentar fugir daquilo que está nos aprisionando. E quero também pensar nessa situação, nessa condição, de que por ele tentar escapar, na verdade não são correntes literais e nem cordas literais, mas são coisas que prendem a pessoa e através de uma religiosidade, através de um esforço humano, físico, ela então tenta escapar de tudo isso. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Semana passada nós vimos, 3 coisas que aquele que creu em Jesus, aquele que entregou a vida para Jesus, ele se encontra nesse estado. Eu gosto sempre de lembrar que não é algo que foi feito, que é uma coisa do passado, mas é uma coisa que foi realizada no passado, que te alcançou, que te mantém nessa condição e que faz com que você continue nessa condição por toda a eternidade. Ou seja, é algo que aconteceu na sua vida, ela continua acontecendo no dia de hoje, no dia de amanhã e assim por toda a eternidade. E se você vai se lembrar, nós vimos ali, alguém consegue lembrar aí, dizer o que nós somos em Cristo? Fomos abençoados, fomos o quê? Salvos e adotados. Nos tornamos agora filhos e nos tornamos em Cristo herdeiros. Então nós temos essa condição em Cristo Jesus. Continuando nesse mesmo texto, a partir do versículo 7, então, nós vimos semana passada até o versículo 6, então nós vamos ver Efésios capítulo 1, versículo 7 e versículo 8, nesse primeiro momento da leitura. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Lembra da história do escravo? Lembra da história de alguém que está preso com uma corrente, com uma corda, e que luta desesperadamente com as suas próprias forças para tentar escapar, para tentar fugir disso, e luta, e às vezes ele até chega a achar que a corda está ficando mais frouxa, que a corrente vai cair, mas ele percebe que ainda que ele lute, ainda que ele se esforce, ele continua nessa mesma condição de aprisionamento, de escravidão. Quando nós olhamos esses 2 versículos, nós vamos olhar e perceber que Jesus vai fazer aquilo que nós não podíamos fazer. Jesus vai fazer algo que nós, por mais que a gente lutasse e por mais que a gente criasse regras, e isso tem nome, isso se chama religião, por mais que essa pessoa então crie essas coisas, ela não consegue e ela nunca conseguirá se escapar. Mas aí Jesus faz algo e faz com que tudo aquilo que a gente lutou para tentar escapar, ele fez com que a gente pudesse então
ficar livre de tudo isso. E é interessante você olhar o versículo 7, tem uma palavra aí que chama, a palavra é redenção. É interessante alguns termos na Bíblia. Eu não sei se você tem a curiosidade sempre de aprender mais do que é o significado das palavras. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. A palavra redenção nada mais é do que uma libertação por meio de um pagamento de resgate. Você já ouviu aquelas histórias aí do Datena, esse tipo de programa aí policial? Fulano foi sequestrado e o sequestrador está exigindo um pagamento pelo resgate? Pois bem, aqui é praticamente a mesma coisa, só que ao invés de ter sido sequestrado, a pessoa já se encontrava numa condição de aprisionamento ou de acorrentado. E aí então, nele temos a redenção pelo seu sangue, está dizendo assim, nele foi pago um preço pelo resgate. E é interessante porque o próprio versículo mostra qual foi esse preço. Qual foi o preço? Por meio do seu sangue. Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós olhamos para Jesus, nós começamos a enxergar e perceber uma grande verdade fundamental para nós. Nós estávamos presos em nossos pecados, escravos de nós mesmos, que nós, por meio de religiosidade ou por meio de invenções nossas, a gente então tentou escapar a vida inteira e não conseguimos. Jesus vem, morre numa cruz, derrama o seu sangue, e esse sangue é o preço da nossa redenção, é o preço do nosso resgate. O preço que foi pago na cruz, o sangue de Cristo, foi o preço que custou para que eu e você pudesse então ser tirado da corrente ou tirado daquela corda que nos aprisionava. Ele fez aquilo que nós não podíamos ter feito. Ele pagou o preço por nós. É interessante ainda no versículo 7, que vai dizer que nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Algumas versões trazem a palavra redimiu, e ele nos redimiu. Algumas versões trazem o perdão dos nossos pecados. É interessante porque algumas vezes nós, crentes, a gente acha que a gente vai conseguir viver uma vida a tal ponto, que um dia nós vamos ficar, de certa forma, isentos, livres das nossas culpas por causa dos nossos pecados. É impressionante como muitas vezes nós tiramos os nossos olhos de Jesus e voltamos os nossos olhos para nós mesmos, achando que nós, ou eu, ou você, vai conseguir fazer com que a gente não mais pese sobre nós o peso dos nossos pecados. Amados, o que a Bíblia nos mostra aqui nesse versículo, o que Deus fala através da sua palavra aqui é o seguinte, que nós, o preço que foi pago pelo resgate foi o sangue de Cristo. E pela graça de Cristo e por aquilo que Ele fez, nós tivemos esse ato de redimir ou de nos isentar, de nos livrar de toda a culpa. No nosso relacionamento com Deus hoje, nós que cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós não precisamos mais ter medo de Deus, no sentido de que, e se Ele punir o pecado sobre nós? E se Ele pesar a mão sobre nós por causa dos nossos pecados? Não, Ele já fez isso em Cristo. Ele já pesou a sua mão no Filho dele. O sangue de Jesus já foi o preço para ser pago, para tirar a gente daquela condição de escravidão ou de prisioneiro. E esse sangue, essa graça fez com que eu e você, que crê em Cristo Jesus, nós estejamos isentos ou livres de qualquer culpa de pecado. Pastor, isso significa que eu posso pecar livremente e que não vai ter nenhum problema? Não, não é isso que está dizendo aqui. Ele está dizendo que quando nós cremos em Cristo Jesus, toda a culpa que gerou ou que foi resultado por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado, nós estamos completamente isentos ou livres por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz.
Todas as vezes que a gente olha para nós mesmos e a gente acha que a gente precisa fazer alguma coisa, nós estamos tirando os nossos olhos de Jesus e olhando para nós mesmos. E aí a gente começa a criar as nossas religiosidades, achando que a gente vai conseguir se libertar ou que a gente vai viver uma vida a tal ponto que a gente vai ficar isento ou livre de qualquer culpa. Mas todas as vezes que a gente olha para Cristo, a gente vê o preço que foi pago por cada um de nós naquela cruz, e a gente vê então, por causa do seu sangue, por causa da sua cruz, a remissão dos nossos pecados ou o perdão dos nossos pecados, ou seja, nós estamos livres de toda a culpa. Versículo 8 vai mostrar que ainda ele fez isso por nós, ele nos deu um entendimento, um conhecimento. Eu vou ler de novo, versículo 8, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Entendimento sobre o quê? Conhecimento sobre o quê? Será que ele nos deu condições de conhecermos os segredos do universo? Será que ele nos deu entendimento para que a gente entenda o que é a vida aí fora? Não. Esse entendimento ou esse conhecimento tem a ver com o propósito de Deus desde o princípio. Salvação. De salvar eu e você. Quando a gente olha a história de Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, desde o seu nascimento, do seu caminhar, dos seus milagres, dos seus embates com os fariseus, com os saduceus, com aquilo que ele multiplicou, pão, peixe, tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus, quando ele é entregue, quando ele é traído, quando ele é preso, quando ele sofre, quando ele apanha, quando ele é colocado numa cruz, quando ele morre na cruz, quando ele é enterrado ou colocado na sepultura, ao terceiro dia ele ressuscita, ele sobe aos céus e vem a promessa de que um dia ele voltará para nos buscar. Isso tem a ver com o plano de Deus desde o princípio de salvar-nos. O plano de Deus nunca foi de condenação ou de nos condenar. O plano de Deus em Cristo Jesus sempre foi de salvar a mim e a você. Essa riqueza da graça, essa graça abundante, faz com que então eu tenha esse conhecimento, esse entendimento e aprenda então que isso sempre foi a razão de tudo. Salvação. As boas novas da salvação. Foi para isso que Cristo veio. Foi para isso que ele derramou o seu sangue na cruz. Para que então eu e você pudéssemos ser libertos, isentos de nossas culpas e que a gente então, por causa dele, a gente possa desfrutar dessa liberdade que temos nele diante de Deus. Todo esse conhecimento, essa sabedoria veio por causa dessa graça que se manifestou a cada um de nós. Quando cremos em Jesus, a gente aprende, a gente entende. Foi para isso que ele morreu por mim. Foi para isso que ele derramou o seu sangue, para que eu e os meus irmãos pudessem então desfrutar de uma liberdade, de uma vida em abundância, de uma certeza de que ainda que a gente passa por dificuldades, no final a gente estará numa cidade com ruas de ouro, estaremos lá adorando ao Senhor com louvor, com cânticos, de uma forma perfeita, porque esse sempre foi o plano de Deus em Cristo, de salvar a cada um de nós. Então, todas as vezes que eu olho para mim, eu fico tentando me libertar, eu tentando fazer com que eu me isente de qualquer culpa. Todas as vezes que eu olho para mim, eu acho que Jesus, ou aquilo que ele fez, é algo que é, tecnicamente, para mim mesmo, apenas para mim, no sentido de eu conquistar alguma coisa. Mas quando eu olho para Jesus, eu entendo o porquê que ele morreu, e o porquê que agora eu sei que todo o motivo de ele ter morrido na cruz foi para me libertar, para pagar o preço e para fazer com que eu pudesse ser salvo em Cristo Jesus. Versículos 9 e versículo 10. E nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir
em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. É interessante porque o homem, desde sempre, ele é ensinado a girar em torno de si mesmo. Você já deve ter ouvido: olhe para o teu coração, olhe para você mesmo, acredite em você mesmo. Sim, isso vale para muita coisa, isso funciona para muita coisa, só não funciona para a questão da vida espiritual. Só não funciona para questões de vida eterna ou de morte eterna. Não funciona para reatar relacionamento com Deus. Não funciona. Funciona para você, de repente, lá no teu trabalho, conquistar alguma coisa, de você acreditar, sonhar, ir atrás e você achar força que você pode, que você consegue conquistar. Mas quando nós olhamos para nós, como seres humanos, caídos, pecadores que somos, não funciona. Então aqui nós olhamos e percebemos que Jesus é o centro e não nós. Nós estamos no centro quando nós não cremos em Jesus. Quando nós não acreditamos naquilo que Ele fez por nós. Aí então nós olhamos para nós mesmos e nós somos o centro das coisas. Mas quando nós olhamos para Jesus, a gente então aprende e a gente percebe que Ele é o centro e Ele sempre será o centro de todas as coisas. Versículo 9, há uma revelação. E ao invés de nós pensarmos em revelação como algumas coisas acontecem por aí, revelação aqui é no sentido de descortinar, algo que estava coberto ou que estava escondido e que alguém então tirou essa cortina, esse pano que escondia aquilo que estava sendo guardado. E isso tem a ver, isso tem relação com a própria vontade de Deus, com o plano perfeito de salvação, que em Cristo então tudo se descortinou, tudo foi revelado, tudo foi colocado à mostra, para que todos pudessem ver. Quando nós temos Cristo como centro de nossas vidas, nós então percebemos e aprendemos sobre a sua vontade, sobre o seu propósito, tanto de morrer por nós, de fazer e cumprir a vontade do próprio Pai, e ao mesmo tempo de eu e você entender qual é o nosso propósito como seres humanos salvos por Jesus Cristo. Se você é crente em Jesus, verdadeiramente salvo por Jesus, você sabe muito bem que você existe, você foi salvo para louvar e adoração ao nosso Deus, para engrandecer, para espalhar esse nome em todos os lugares que só Jesus Cristo é o Senhor. Se você é um salvo por Jesus Cristo, você deve perceber que Deus te incomoda o tempo todo para que você viva uma vida que mostre cada vez mais o plano dele e o querer dele. Quando nós cremos em Jesus, nós então temos Cristo no centro, ou Cristo é a razão de todas as coisas estar funcionando. No versículo 10, você vai perceber que não é mais em nós ou em alguém, mas tudo gira em torno dele, tanto as coisas terrenas quanto as coisas espirituais. Tudo converge, tudo gira ou tudo girou em torno da pessoa de Cristo. É impressionante porque quando nós vivemos uma vida longe de Cristo, ou quando nós não conhecemos a Cristo da forma que Ele é e aqui por aquilo que Ele fez naquela cruz, nós muitas vezes viramos e giramos em torno de nós mesmos, como se nós fôssemos o centro do universo. Tudo é para mim, tudo é por causa de mim. Eu sou a pessoa que está no centro de todas as coisas. Mas quando nós olhamos e aprendemos com Jesus por aquilo que Ele fez na cruz, nós aprendemos que não gira em torno de nós, gira em torno do Filho de Deus. Tudo gira em torno dele, é Ele que começa, é Ele que concretiza todo o plano. Nossas vidas então estão girando em torno de Jesus. Nós existimos por causa de Jesus, não é por causa de nós mesmos. Lembra do escravo? Ele tenta com as suas próprias forças, ele olha para si, ele acha que ele vai conseguir escapar, ele acha que ele tem condições de escapar. Não, isso acontece em Cristo, e somente Cristo pode verdadeiramente gerar isso tudo em nós. Então tudo gira em torno de Cristo. A gente aprende pela leitura da palavra de Deus
que tudo começou com Cristo. Se você leu João, você vai saber disso. Todas as coisas foram criadas por Ele e por meio dele. Nada do que foi feito sem Ele. Tudo que existe começou em Cristo, aconteceu em Cristo e terminará ou resultará em Cristo. No dia da nossa redenção, não é o Deus Pai que vem nos buscar, não é o Deus Filho, é Cristo, é o Deus que morreu por nós naquela cruz, aquele que ressuscitou, que subiu aos céus e que vem nos buscar. É esse que está no centro de todas as coisas, é tudo em torno dele. A nossa garantia, a nossa certeza está naquilo que Jesus Cristo fez. Nunca esteve em nós, nunca foi por nossas próprias forças, ainda que nosso egoísmo muitas vezes nos leve a girar em torno de nós mesmos, achando que o plano, o propósito, a vontade é a nossa. Mas quando olhamos para Jesus, a gente aprende que é o plano dele, a vontade dele, e tudo está convergindo nele. Abra um parênteses aqui para dizer uma coisa: se você quer encontrar a razão da existência, a verdadeira felicidade, olhe para Cristo, entregue a sua vida para Jesus, faça com que a sua vida esteja em torno de Jesus, girando em torno de Jesus, para que Ele seja o centro da sua vida, o centro das suas atenções, das suas decisões. Você encontrará paz, você encontrará alegria, você encontrará satisfação. Tire os olhos de Jesus, olhe para si mesmo, comece a girar em torno de si mesmo e você vai encontrar frustração, você vai encontrar tristeza, você vai encontrar tudo aquilo que você não deseja, mas é o que você encontra olhando apenas para si mesmo. Versículo 11 e versículo 12, olha que maravilhoso: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ele que garantiu, Ele que garante alguma coisa, não é a gente, não somos nós que garantimos alguma coisa. E a garantia que a gente olha no versículo 11 justamente tem a ver com aquilo que a gente já viu nos versículos anteriores. Somos herdeiros, ou temos uma herança a receber, somos participantes de algo muito maior do que simplesmente essa vida que a gente consegue enxergar aqui. Somos herdeiros, fazemos parte de sua família, fomos inseridos dentro da família de Deus. Isso é importante a gente entender, porque há um pensamento sempre errado, que todo mundo diz: todo mundo é filho de Deus. Mas segundo a palavra de Deus, não é assim, não funciona dessa forma. Aqueles que são filhos de Deus, ou aqueles que estão inseridos dentro da família de Deus, são aqueles que foram gerados pelo próprio Filho, gerados pelo Evangelho, gerados de novo, nova criatura. Esses são filhos de Deus. E essa questão de ser filho de Deus não é algo que a gente pode falar assim: não, porque eu mereci ser filho de Deus, eu mereci realmente me tornar um filho de Deus, porque eu tenho vivido uma vida correta ou uma vida santa. Não, nós somos herdeiros por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Todos os méritos, toda a honra, toda a glória pertencem a Jesus. Se você é crente em Jesus, salvo por Jesus Cristo, você está dentro da família de Deus, inserido dentro de uma família que começa lá atrás, ainda em Gênesis, e termina lá no último capítulo de Apocalipse, que abrange todas as raças, de todas as línguas e nações. Mas isso não é mérito seu, não é mérito meu, não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Se temos a certeza de receber uma herança, não foi uma herança que nós fizemos por merecer, mas uma herança que é concedida a nós por causa daquilo que Cristo fez naquela cruz por nós. Então, herdeiros, fazendo com que então nós sejamos inseridos dentro de sua família. Não como um incidente, não como um acidente no meio do caminho que então teve que resolver isso, mas como você olhou o versículo 11, como um plano eterno, predestinado, algo que sempre esteve no plano de Deus, fazer com que você pudesse então, crendo em Cristo, se tornar filho de Deus, filho dele por meio de Cristo Jesus.
Às vezes a gente pensa em Deus, ou aquela crença mais popular de Deus, achando que Deus é aquele Deus que quer condenar todo mundo, quer acabar com todo mundo. Mas essa situação de sofrer a consequência do pecado é a condição por causa das nossas próprias decisões como homens, como mulheres que somos. Nós que cremos em Cristo, nós sabemos então que nós fomos resgatados, libertados, e que agora nós somos herdeiros, e que este plano de fazer com que eu e você pudesse acontecer tudo isso na nossa vida, era um plano que estava feito antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de existir qualquer coisa. Deus, em sua sabedoria, em sua grandeza, já havia planejado o meio pelo qual eu e você nós seríamos resgatados, o meio pelo qual eu e você seríamos salvos da própria ira de Deus. Então, quando você lê a palavra predestinado, de antemão, é aquilo que tem a referência, algo do tipo, Deus fez isso antes mesmo de qualquer ação sua, de qualquer iniciativa sua. Quando você olha para você mesmo, você faz tudo para merecer o favor de Deus. Quando você olha para si mesmo, você acha que você vai conseguir agradar o coração de Deus a tal ponto que Ele vai te aceitar dentro da sua casa ou dentro da sua família. Assim como alguém que procura agradar o outro para ser bem recebido ou ser aceito. Quando a gente olha para Cristo e a gente vê o que Cristo fez por nós, a gente aprende que nós fomos aceitos por Deus não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Em Cristo você se tornou herdeiro. Em Cristo você tem então a compreensão e a certeza de que esse plano sempre existiu de salvar eu e você. Então, Ele que garantiu, não foi nós. Nós não conseguimos garantir absolutamente nada. E essa condição, esse ato de salvação, esse trabalhar de Deus em nossas vidas a tal ponto de pegar nós, pecadores, prisioneiros dos nossos pecados, condenados por causa de nossas culpas, tentando pagar o preço desse resgate através das nossas forças, através dos nossos méritos, através da nossa religiosidade. Nós que estávamos totalmente separados de Deus, longe da glória de Deus, como nos mostra Paulo em Romanos. Tudo isso Deus faz com que então, fazendo esse plano, esse propósito acontecer em Cristo, tudo isso para louvor e glória do nosso Deus. Eu posso dizer tranquilamente que nós somos salvos por Jesus, somos os seus adoradores, não porque nós estamos cantando, porque se você cantar como as meninas aqui, como o Gustavo, como alguém que está sempre cantando aqui, você pode até achar que você é até um bom adorador, mas é aquele que não consegue cantar, aquele que não tem uma voz afinada, esse não adora. Adoração aqui, louvor, glórias ao nosso Deus, acontece todas as vezes que uma pessoa crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A razão pelo qual de ser salvo por Jesus, isso redunda em glorificação, em exaltação, em louvor ao nosso Deus. Em louvor ao nosso Deus. Isso significa que só pelo fato de você crer em Cristo, você está adorando a Deus ou está gerando adoração ao nosso Deus. E às vezes a gente fica preocupado, né? Como adorar, como adorar. O fato de você crer em Cristo, você faz parte de um grupo de gente que adora ao Senhor pelo simples fato. Você é crente em Jesus. O plano de Deus, o propósito de Deus de salvar o pecador e de você então fazer parte disso, isso é louvor ao nosso Deus. Deus é honrado por causa disso. Deus é glorificado através da sua igreja, do seu povo, que entendeu a razão, o motivo porque Cristo morreu na cruz. Versículo 12 vai mostrar isso, essa condição
aqueles que pertencem, aqueles que louvam, aqueles que fazem parte de sua vontade, que esperam em Cristo, somos para louvor da sua glória. Versículo 13, versículo 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Uma das coisas que gira em torno das pessoas é a questão da segurança. E quero fazer essa pergunta para você. Você está seguro de quando se fizer chamada, você vai lá estar? Você tem a segurança de que quando abrirem-se os livros, com a lista de todos os nomes daqueles que vão estar na eternidade, o seu nome está lá? Você tem a plena certeza ou essa segurança de que verdadeiramente, se você ainda não entendeu o que Cristo fez, você vai conseguir pôr o seu nome ali através dos seus esforços, dos seus merecimentos? É interessante porque quantas vezes a gente pergunta para as pessoas assim, tá, mas e se você morrer hoje, você vai para o céu? A pessoa diz assim, só Deus que sabe. É impressionante como algumas pessoas não têm essa compreensão, não compreendem a razão, o motivo por que Cristo morreu na cruz. Alguns chegam a dizer assim, não, eu estou fazendo por merecer, estou procurando ali andar certinho, na linha, procurando fazer o que é certo, para que o dia que acontecer isso, Deus possa me aceitar lá na eternidade. Ou seja, então, a chance de ela errar é muito grande. A chance de o nome dela não estar escrito no livro da vida também é muito grande. Mas quando a gente olha esses versículos aqui, a gente percebe que há uma segurança. A daqueles que creem em Cristo, que compreenderam o que é o propósito de Deus, o plano da salvação, há uma segurança em nossos corações. Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, que diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, coisas do presente, do futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. A pergunta que ele faz, quem nos separará do amor de Deus? Quem poderá fazer mudar qualquer coisa que foi decretada por Deus naquela cruz em Cristo Jesus? A pergunta que Paulo faz, e ele mesmo responde naquele capítulo 8 de Romanos, é impressionante e é maravilhosa demais, é grande demais para a humanidade. Porque o ser humano está tentando alcançar alguma coisa o tempo todo, ele está tentando se sentir seguro nessas questões espirituais. Mas verdadeiramente seguro somente se ele olhar para Cristo. Somente se ele verdadeiramente acreditar e entregar a sua vida para Jesus. Não há outro meio que garanta tal segurança. Não há uma religião no mundo sequer, nem uma crença sequer neste mundo que possa gerar esse tipo de segurança, porque todas as crenças, excetuando o cristianismo verdadeiro, dizem o seguinte: você precisa fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. Você precisa fazer alguma coisa para poder merecer o céu. O cristianismo vai dizer para você, não, você não precisa fazer nada, porque o que precisava ser feito por você foi feito na cruz. Cristo morreu por você. E é impressionante quando você então olha esse versículo 13 e o versículo 14. Quando vocês ouviram, significa o início de tudo isso que nós somos hoje. Quando ouvimos e cremos no plano perfeito, o Evangelho, o plano perfeito da salvação. Eu me lembro muito bem quando foi o meu primeiro dia. Eu me lembro muito bem quando isso aconteceu. E eu sempre digo que para ser um verdadeiro crente, precisa ter um antes e depois. Precisa ter aquele dia que você entregou a sua vida para Jesus. Não é uma coisa que acontece por simplesmente estar acontecendo e você não tem a noção. É algo que muda freneticamente o ser humano. Não é alguma coisa do tipo, eu era isso e agora sou isso. É algo que vem de dentro. Como eu recebi um testemunho essa semana no WhatsApp e fiquei mostrando para minha esposa, olha que lindo, olha que palavras lindas. A pessoa dizendo, como é maravilhoso Jesus.
As pessoas fizeram tão maldade com ele, e mesmo assim, ele morreu por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. E eu fiquei olhando e falei assim, olha que testemunho de conversão. Porque quando nós encontramos, ou quando nós cremos em Jesus, acontece uma coisa, que é a nossa própria morte. E acontece um renascimento, um novo viver, uma nova criatura. Nos tornamos filhos de Deus. Esse início, esse começo, é justamente o que Paulo está falando aqui. Quando cremos. E eu pergunto para você, quando você creu em Jesus? Ah, pastor, mas eu venho vindo na igreja já há muito tempo. Não estou perguntando se você é frequentador de igreja. Isso para mim não me importa. Isso para mim não tem importância nenhuma, e principalmente não tem importância para Deus. Não importa o quanto você frequenta igreja, não importa o quanto você faz isso pela igreja, se você dá dízimo, se você não dá, se você canta, se você não canta, se você levanta a mão, se você não levanta, se você dá oferta, se você ajuda os pobres, isso não importa quando nós estamos falando de salvação. Quando que você creu em Cristo verdadeiramente? Quando você morreu e nasceu de novo? Quando você se tornou uma nova criatura? Aqueles que têm essa experiência sabem contar. E uma diferente da outra, nunca é igual, sempre é diferente. Uns acontece assim, outros acontecem de outro jeito. Mas Paulo está dizendo que quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho da salvação. Talvez você tenha ouvido um Jesus que vai fazer um monte de coisa na sua vida. Esse Jesus não existe. Esse Jesus é criação dos homens. O Jesus verdadeiro é aquele que morreu por você. E que se você crer nele, você entregar a vida para ele, você então tem esse plano perfeito, esse evangelho entra em você e faz de você tudo isso que nós acabamos de falar. E você percebe, tudo é por causa dele. Quando começou? Quando tem início isso? Quando você crê. Quando você crê no evangelho, naquele que salva. O evangelho que verdadeiramente muda a vida das pessoas. Eu não sei se você viu a inauguração da 32ª Cristolândia. É isso, né? 32ª, 32 Cristolândia no Brasil. E aí vimos o testemunho de uma mulher que vivia na Cracolândia, perdida, totalmente escrava das drogas, e creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma nova vida, uma nova criatura. E não porque apenas largou as drogas, não porque apenas largou aquele mundo de sujeira, mas porque creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A certeza de que agora ela tem a razão, tem motivo para viver. Não apenas para completar anos, mas para viver a abundância da vida gerada pelo poder da cruz de Cristo ou pelo poder do Evangelho. É isso que acontece e é isso que deve acontecer na sua vida, se isso não aconteceu. Além de você ter esse início, esse começo, você vai perceber ainda que nesse versículo fala sobre selo. Selo aqui não é apenas um selo de carta comum que você passou a língua como era antigamente, colou ali naquele envelope e mandou para outro lugar. Mas selo aqui tem a ver com sinete. E se você assistiu aqueles filmes históricos contando lá da época de Roma, aquelas coisas, você vai lembrar que às vezes tem alguns momentos que eles tinham um anel, aquele que tinha autoridade, o rei, por exemplo, o imperador, e tudo aquilo que ele decretava, tudo aquilo que ele dizia e que estava sendo escrito, recebia então o selo desse sinete. É como se fosse uma massa, como se fosse um negócio meio quente, e ele então pressionava o seu anel em cima, e aquilo ficava selado com o selo do imperador, o sinete do imperador. E então significava que tudo aquilo que havia sido escrito tem validade, ou é verdade, porque o rei selou. O que Paulo está dizendo aqui, usando esse mesmo exemplo, é que quando nós cremos em Jesus, quando tem esse início, essa nova vida, nós fomos também selados. Recebemos
o sinete do rei, mas não de Roma, não de Portugal, não de qualquer outro lugar, mas do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E esse selo, ele é mostrado, ou ele acontece pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente pudesse ter condições, essa semana eu fiz raio-x, as faces por causa da sinusite, mas se a gente pudesse fazer um raio-x espiritual de um verdadeiro crente, a gente veria o selo de Deus em cada um de nós. O próprio Espírito Santo que habita e que está em nós. Essa é a garantia de que tudo aquilo que Deus fez em Cristo Jesus na cruz é o selo, é a presença do Espírito Santo em nós. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Selados, somos posse dele, pertencemos a ele. Irmãos, você já deve ter visto desenhos, figuras, imagens de fim do mundo. E normalmente sempre tem uma grande multidão. E você fica perguntando assim, mas como que pode uma grande multidão de todas as épocas, do início da história até o fim da história da humanidade? Quantas pessoas existem? Quantos milhões, bilhões, trilhões de pessoas vão ser salvas por Jesus? Eu não tenho uma ideia. Eu sei que o reino de Deus tem espaço para todo mundo. Mas não há perigo de se perder e Deus esquecer e olhar assim e passar a gente assim sem saber, né? Não. Mas eu sou crente, não. E ele errar assim e fazer isso? Não tem. Porque o selo do Espírito Santo é a garantia, é o atestado, é o documento assinado de que nós pertencemos a ele. Irmãos, nós pertencemos a uma igreja, a igreja instituída, chamada Igreja Batista Jardim Monte Cristo. Quem é membro desta igreja, quem não é membro dessa igreja, eu quero convidar a se tornar membro dessa igreja. Aqui é lugar para gente assim, doida que nem eu. Há lugar para todo mundo. Você não precisa ficar o melhor de todos não para fazer parte. Você pode vir do jeito que você está e que você então vai poder ser membro da Igreja Batista Jardim Monte Cristo. E eu faço algumas perguntas, a gente faz um cursinho ali e tal, e aí você acerta tal, e fala assim, pô, legal, ele pode ser membro dessa igreja. Mas do reino de Deus não funciona assim. Só funciona se creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e recebeu o selo. Se recebeu o selo do Espírito Santo da promessa. Essa é a garantia, esse é o único meio de pertencer, e isso está na vida daqueles que creram em Jesus. Estamos confirmados, somos genuínos, somos verdadeiros, salvos por Jesus Cristo. Não há risco nenhum de acontecer algo errado no final e Deus esquecer da gente. Ele vai nos chamar, quando Ele fizer a chamada, Ele vai chamar um por um, porque Ele conhece cada um de nós que cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Além disso, ainda no versículo 14, esse selo, ou esse Espírito Santo, é o penhor da nossa redenção, é a garantia da nossa herança até a nossa redenção, para daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Penhor, garantia, é aquilo que dá a segurança, que dá a certeza, que nós estamos salvos, somos salvos e seremos salvos. É a garantia de que nós fomos tirados da nossa condição, fomos tirados da escravidão e seremos um dia levados para a eternidade. A garantia está no fato de sermos morada do Espírito Santo de Deus, por sermos selados pelo Espírito Santo da promessa. Essa é a garantia do nosso resgate final. Ainda que a gente tenha crido em Cristo, ainda que a gente lute durante a nossa caminhada, a gente sabe que ao final tudo valerá a pena. A gente sabe que no final nós herdaremos aquilo que Deus mesmo prometeu em Cristo Jesus. E a garantia está no fato: somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Senhor
carimbou as nossas vidas por meio do seu Espírito. E isso que nos garante e que nos dá a certeza da nossa morada por toda a eternidade. Cristo fez isso por nós. Nunca foi a gente. Que você celebre, porque isso não está garantido por você. Porque se fosse garantido por você, você já teria perdido isso faz muito tempo. Se você fosse aquele capaz de produzir salvação em si mesmo, através de obras, através de uma religiosidade, você sabe muito bem que você pisa na bola, você sabe muito bem que você não consegue ser perfeito 100%, você sabe muito bem que você não consegue ser aquilo que você mesmo faz ou propõe para si mesmo. Você sabe que pelos seus esforços você não vai conseguir nada em relação a Deus. E por mais que você se esforce, sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai estar ali alguma coisa ainda que não chegou até o ponto ideal. Cristo é a solução. A cruz de Cristo é a resposta para a sua vida. É a resposta para mim, a resposta para você. Que você desfrute dessa certeza, dessa centralidade da pessoa de Cristo. Tudo nele, tudo existe, é por causa dele, tudo é para ele e por meio dele. Mas se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, se você não tem essa certeza, se a centralidade não está na pessoa de Cristo, se você acha que ainda você vai merecer alguma coisa, se você vai conseguir viver alguma coisa, entregue a sua vida para Jesus, para que Ele te liberte de tudo isso, para que Ele te arranque do lamaçal do pecado, para que você seja tirado dali e levado até a presença de Deus, se tornando filho de Deus, herdeiro de todas as promessas de Deus, com a certeza que durante toda a caminhada Ele estará presente e ao final você receberá o paraíso ou a eternidade ao lado dele. Entregue-se a Jesus, porque Ele é realmente tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você precisa ter na sua vida. Feche um pouquinho os seus olhos, agradeça ao Senhor, louve a Deus. Se você é salvo, se Jesus é o centro da sua vida. Mas se você não é, pense um pouquinho. Não está na hora de você entregar a sua vida para Jesus? Talvez esse seja o momento. Talvez essa seja a sua grande oportunidade de finalmente tirar os seus olhos de si mesmo e olhar para Jesus, para que Ele possa fazer tudo aquilo que Ele realizou ali na cruz por você. Deus Todo-Poderoso, eu quero lhe pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja agindo poderosamente em cada coração, confirmando em nossos corações a nossa própria salvação, a nossa ligação com o Senhor, como filhos e filhas que somos. Ao mesmo tempo, quero lhe rogar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha trazer o convencimento da necessidade daqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus, para que hoje seja a noite de decisão, para que hoje seja o momento do início de uma nova vida em Cristo Jesus. Muito obrigado por essa noite, pelo privilégio, Pai, de poder pertencer ao Senhor e de saber que ao final estarei com o Senhor por toda a eternidade. Todos os méritos pertencem a Cristo, então todo louvor e toda honra sejam dadas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou à disposição daqueles que querem tirar algumas dúvidas. Que Deus abençoe você e que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor.